Então, boa tarde a todos. Eu vou apresentar os resultados divulgados na minha participação no 49º Congresso da FEBS em Istambul, Turquia, que aconteceu de 5 a 9 de setembro de 2025, e onde eu fui agraciado então com o recurso do edital Provem 02-2024. Bom, primeiro mostrando para vocês a FEBS, né? Ficou meio ruim ali, mas é para mostrar que a FEBS então é uma sociedade que congrega as sociedades nacionais de bioquímica e biologia molecular da Europa. Então são 39 sociedades, tá? E é uma entidade muito participativa e cheia de eventos. Eles fazem vários mini cursos, congressos, eles conseguem também pagar bolsa para os estudantes. Então, com isso, eles conseguem desenvolver a área de bioquímica e biologia molecular na Europa e também fazem acordos com outras sociedades no resto do mundo. Bom, então aqui foi a abertura então, do 49º Congresso, lá em Istambul, no centro de eventos da cidade de Istambul. Tá? O tema do congresso era trazendo os continentes, fazendo pontes entre os continentes para o avanço da ciência. Tá? Lembrando esse tema, porque Istambul, na verdade, é uma cidade dividida, então, pelo Estreito do Bósforo, que faz com que parte da cidade esteja na Europa e parte da cidade esteja na Ásia. Bom, o 49º Congresso ele teve 84 palestrantes e mais de 1.300 posters, tá? Tinha participação de 67 países, né, membros de 67 países de todo o mundo, além dos da Europa. Então, esses congressistas participaram de várias plenárias, 13 plenárias individuais, 17 simpósios e 6 sessões especiais, além de ter também eventos chamados de Short Talks e Speed Talks, onde alguns dos apresentadores de pôster puderam fazer a apresentação oral. Tá? Bom, aqui está então um pouco das fotos de Istambul, né? A gente vê a cidade vista então do Estreito de Bósforo, aqui a região da parte da Europa, aqui também na parte da Europa, onde a gente tem um canal então que divide essa torre que é o símbolo também do Congresso, é uma torre do século XVI, na época da, vamos dizer, conquista italiana daquela época, dos venezianos. Tá? Então aqui está o pôster que a gente levou, tá? O pôster ficou na área de proteômica. Então o pôster estava relacionado com essa temática, que era então Serum Proteomic Signature for Trypanosoma vivax, Infected Sheep for Identification of Potential Biomarkers. Isto é, a busca de marcadores no soro de ovelhas infectadas experimentalmente com Trypanosoma vivax para serem usadas num potencial diagnóstico diferencial. Esse trabalho é um trabalho que foi resultado da dissertação de mestrado da aluna no programa multicêntrico de Bioquímica e Biologia Molecular aqui do CAV, a participação então da Júlia e aqui toda a equipe que de alguma forma ajudou que esse trabalho pudesse ser realizado e que está a vias de ser publicado. Nós temos então vários alunos de pós-graduação e de iniciação científica do laboratório, assim como o professor Renato Simões Moreira, responsável pela parte de bioinformática que está no Instituto Federal de Santa Catarina. Bom, para fazer um contexto, isso obviamente não estava no pôster, mas para as pessoas entenderem o que a gente está estudando, então nós temos o Trypanosoma vivax, então ele é um tripanossomatídeo que causa uma doença tanto na África quanto na América do Sul, chamada de Nagana na África ou secadeira na América do Sul. Ele é um protozoário delgado de flagelos livres com núcleo centralizado, uma extremidade posterior arredondada e com uma grande membrana ondulante, que é uma característica dos tripanossomatídeos. Tá? Ele causa principalmente doença em bovinos. Tá? Então a gente tem aqui alguns sinais clínicos de um animal desse infectado, que ele perde então coordenação motora, tem emagrecimento, tem problemas depois de alimentação, problemas de produção de leite, etc. A distribuição então desse parasita, como eu falei, é principalmente na América do Sul e na África subsaariana,
Temos alguns casos na América Central e também recentemente descrição de doença no Irã. Tá? Então aqui uma microfotografia mostrando então o parasita que a gente isolou ali no laboratório numa lâmina corada com guinça. Então o trabalho, aqui está a introdução do trabalho, qual é a ideia? Exatamente estudar a infecção desse parasita, o Trypanosoma vivax, que, como eu disse, aparece na África, na América Central e na América do Sul, e causa vários problemas econômicos quando disseminada, para tentar encontrar, então, algum metabólito, algum marcador em que esse parasita ele acabe liberando na corrente sanguínea do seu hospedeiro e que, com isso, a gente possa utilizar esses marcadores, ou um marcador próprio do parasita, ou um marcador que ele causa alteração do hospedeiro, para a gente verificar, então, a possibilidade de criar no futuro um diagnóstico específico para ele. Muito bem. Então, nós apresentamos no pôster dividido em duas partes. A parte é o resultado das proteínas do Trypanosoma vivax. Então, por análise proteômica, através de digestão peptídica e análise por LCM e SMS, foi identificado proteínas, 17 proteínas no sangue do animal infectado, da ovelha, que pertenciam ao Trypanosoma vivax. Então, o Trypanosoma vivax acabou liberando essas proteínas, vamos dizer assim, na corrente sanguínea do hospedeiro. Tá? Na análise dessas proteínas, foram encontrados 9 proteínas únicas, tá? E 17, então, proteínas que tinham ou apareciam durante a infecção ou durante o pico de parasitemia. Então, aqui está uma distribuição do nosso controle, do animal infectado e do pico de infecção. Então, a gente tinha aí 17 proteínas, 9 aparecem no pico, outras 3 durante a infecção. Então, essas proteínas são proteínas específicas do Trypanosoma vivax, tá? E a partir delas, então, foi-se identificar algumas dessas proteínas para ver qual era a questão da expressão, isto é, se elas estavam sendo mais ou menos expressas. Então, a figura 2 aqui mostra que 3 proteínas dessas 17 que apareceram, elas estavam com um aumento de expressão, isto é, tinham sido mais produzidas durante a infecção, e delas a gente tem uma proteína hipotética, que a gente ainda não sabe o que é, isso precisa ser identificado ainda, mas você vê que durante a infecção houve um crescimento exacerbado dessa produção dessa proteína. Nós temos uma proteína que normalmente aparece nas infecções por tripanosomatídeos na corrente sanguínea dos animais, que é a tubulina do próprio Trypanosoma vivax ou de outros tripanosomatídeos. Então a tubulina está aqui. E também temos aqui um representante da VSG. A VSG é uma glicoproteína variante de superfície do parasita, que o parasita usa para fugir do sistema imune do hospedeiro. Então, um dos métodos que ele utiliza é exatamente descartar essa proteína no meio, para enganar o sistema imune do hospedeiro. Então, a gente também teve um pequeno aumento aqui da expressão dessa proteína. Bom, no caso das proteínas do hospedeiro, tá? Então, das 243 proteínas identificadas, 20 proteínas apresentaram uma maior diferença de expressão, tá? Sendo que 9 amostras foram analisadas, das 9 amostras analisadas, e 5 foram escolhidas para a gente fazer a verificação do quanto elas estavam expressas. Então, aqui a gente tem um heat map que mostra, então, o aumento ou diminuição da expressão dessas 20 proteínas, e as 5, então, proteínas mais expressas, que eu vou mostrar na figura a seguir, foram, então, estudadas em mais detalhes, seriam, então, as proteínas do hospedeiro. Tá? Então, nós temos aqui cada uma das possíveis marcadores durante a infecção, então, que foram avaliados por análise bioinformática. Então, a gente vai ver a variação do nível de expressão dessas proteínas durante o controle, durante a infecção e durante o pico de infecção. Então, a gente pode ver
que algumas houve um aumento da expressão, enquanto algumas outras houve uma diminuição da expressão. Então, o que está acontecendo? Parasita na corrente sanguínea desses animais faz com que algumas proteínas decaiam a sua expressão comparada com o controle. Então, isso seria, talvez, no futuro, um sinal de que a infecção está ocorrendo naquele animal. Então, foi feita uma análise um pouco mais apurada dessas proteínas. Então, nós temos aqui a descrição da proteína, o seu nome, o componente celular, a sua função molecular e o seu processo biológico, todos eles preditos por bioinformática. E para cada uma, então, das proteínas, foi feita, então, agora uma análise através da bibliografia, do que já existe na literatura, para se tentar entender o que poderia estar acontecendo, então, na presença da infecção. Então, uma delas que apareceu é essa anafilotoxina, tá? Um domínio muito parecido com a anafilotoxina. Então, são pequenos peptídeos que estão relacionados normalmente ao processo inflamatório. Tá? A sua redução ela ocorre ao decorrer da infecção. E, então, isso pode ser explicado por quê? Porque os ectoparasitas artrópodes têm de modular a resposta imune de hospedeiro, incluindo a redução dessas anafilotoxinas. Então, no momento, provavelmente, da picada do vetor, né, essa proteína acaba sendo, vamos dizer, desregulada para baixo, tá? Então diminuindo a sua presença na infecção, mas demonstrando, então, que o parasita pode estar, então, causando algum problema. No T-Vivax, o mecanismo pode estar desconhecido, mas provavelmente, como foi falado, tem a ver com a resposta imune dos ruminantes e pela ativação do sistema complemento, que é regulada negativamente por níveis dessas anafilatoxinas. Tá? A outra proteína é um receptor muito parecido com o receptor de folato. Tá? Lembrando que o folato, então, é a vitamina B9, está relacionado ao metabolismo de síntese do DNA. A deficiência causa, então, problemas de divisão das células, inibição dos precursores dos eritrócitos. A gente pode relacionar isso, então, com a anemia causada pelo T-Vivax, que é um sinal clínico muito claro que acontece sempre. Então, quando você aumenta a disponibilidade de receptores de folato, como está acontecendo aqui durante a infecção, você facilita, então, a absorção da vitamina B9, então, importante para a eritropoiese. Então, seria fazer uma resposta do hospedeiro à infecção causada pelo parasita que causa anemia. Então, com isso, ele vai tentar produzir mais células vermelhas e vai, então, sobreexpressar essa proteína. A outra proteína é uma glicoproteína ligadora de lipídios, tá? Não tem nenhuma função biológica registrada nos bancos de dados. Tá? Também não se sabe muito bem o motivo dela aparecer na infecção, mas observa-se que ela teve um aumento durante a infecção e também um aumento durante o pico de infecção comparado com o controle. Então, essa é daquelas proteínas que, na verdade, apareceram e que vão ter que ser mais estudadas para poder ser determinado o porquê que ela está lá, né, e qual seria a função durante a infecção do parasita no hospedeiro. Depois nós temos uma proteína que chama IF-ROD domain, tá? Que a principal função dela é estar ligada à manutenção dos filamentos intermediários. Então, lembrando que filamentos intermediários são compostos do citoesqueleto celular, tá? Então, elas estão relacionadas na literatura como marcadores de células tumorais em amostras biológicas. Tá? Como a gente não sabe exatamente qual é o processo patológico total do T-Vivax na corrente sanguínea do animal, a gente só pode ratificar que a possibilidade dessa proteína está aqui presente como se fosse uma resposta, então, das células do animal a um estresse que faça com que, então, essa proteína apareça, né, de modo aumentando, assim como aconteceria no caso de tumores.
Então essas aqui, voltando lá para trás, são as 5 proteínas que a gente observou durante o trabalho. Tá? No nosso pôster, isso aqui obviamente foi apresentado de forma resumida, até porque no pôster não cabem todas as informações, e durante a nossa apresentação, a gente tinha 1h30 no dia 8 de julho, a gente teve 1h30 durante o período de almoço para ficar disponível no pôster, então tivemos visitas de alguns pesquisadores, tá? Não muitos, até porque o congresso em si é um congresso muito grande, e a parte relacionada a parasitas e proteômica, pelo menos no congresso deste ano, não era uma parte assim, com muitos trabalhos. A maior parte dos trabalhos no congresso desse ano da FEBS eram relacionados então com a biologia molecular do câncer. Mas mesmo assim, a gente ficou feliz em apresentar um trabalho feito aqui na UDESC e poder ter contato com algumas pessoas que foram lá fazer algumas perguntas. Tá? Finalmente, depois de tudo isso aqui, eu gostaria então de... Próximo aqui, se ele for. Mais um pouquinho. Nós temos aqui mais uma proteína, desculpa, ficou travado, que é a proteína do colágeno, tá? Que é um biomarcador também que aparece no câncer, mas também não temos relação ainda com a nossa infecção, ela estaria com regulação para baixo. E finalmente, eu gostaria de agradecer os financiadores da nossa pesquisa, a FINEP, que tem colaborado aqui com a UDESC, e a gente adquiriu vários equipamentos através da FINEP, a CAPES, que foi a agência de fomento que concedeu a bolsa para a aluna Júlia, a FAPESC, que através dela a gente consegue o apoio financeiro dos trabalhos, através de projetos universais, o PAP próprio da UDESC, e a própria UDESC, que, como eu agradeci no começo, por ter dado a oportunidade de a gente apresentar esse trabalho, então, nesse congresso importante em Istambul, na Turquia. Tá? Então, agradeço a presença de todos e obrigado.